Eu não queria ter que produzir esse vídeo, mas eu tenho que te dizer, você está sendo manipulado pela maior promessa tecnológica da história. A inteligência artificial está em toda parte, no celular, no carro, no banco, no hospital, nos governos e até decidindo se você consegue ou não aquele empréstimo. Modelos mais recentes são capazes de editar vídeos, gerenciar inúmeras tarefas simultaneamente e até assumir o papel de profissões, como contador, advogado, médico e etc. Todo mundo repete o mesmo mantra. A IA vai mudar tudo, a IA vai resolver tudo, vai substituir todas as profissões. Mas será que isso é verdade? Existe um detalhe que as Big Techs preferem não colocar nas propagandas. Essa revolução tem barreiras intransponíveis que já estão sendo alcançadas nesse momento. E isso nem é o mais chocante. Enquanto as máquinas ficam mais espertas, há evidências de que nós, humanos, podemos estar ficando mais dependentes e talvez até mais burros. E antes que você ache que isso é papo de quem odeia tecnologia, calma, isso não é sobre ser contra a IA. Eu mesmo uso o IA como ferramenta para inúmeras tarefas no dia a dia. E esse vídeo é para te revelar o lado oculto da inteligência artificial. Se você ficar aqui até o final, já estará na frente de 99% das pessoas no mundo dominado por algoritmos. Então seja bem-vindo ao Reator do Jacaré, deixe o seu like, se inscreva no canal para ficar mais inteligente. Vamos para o vídeo. A inteligência artificial já está infiltrada em praticamente todas as camadas da vida moderna. Quando você abre a Netflix ou o próprio YouTube e recebe aquelas sugestões de vídeo, isso é IA trabalhando nos bastidores, analisando os seus padrões de comportamento e suas preferências. Na medicina, algoritmos de machine learning já auxiliam radiologistas a detectar tumores em estados iniciais, com precisão impressionante. Na agricultura, drones com visão computacional sobrevoam as plantações, identificando pragas antes que o olho humano perceba qualquer anomalia. Até funções básicas do seu celular, como transcrever mensagens de voz, corrigir erros de digitação, só funcionam com processamento de linguagem natural. Em resumo, a inteligência artificial virou a infraestrutura que sustenta a economia digital contemporânea. E é justamente por isso que entender como essa tecnologia funciona deixou de ser curiosidade e virou questão de sobrevivência. As LLMs, ou em bom português, os grandes modelos de linguagem, basicamente são redes neurais profundas, treinadas com quantidades absurdas de texto, livros, artigos científicos, páginas da web, fóruns e praticamente tudo que a humanidade já escreveu e digitalizou. O GPT-3, por exemplo, foi alimentado com mais de 45 terabytes de dados textuais. Isso equivale a milhões de livros empilhados até a estratosfera. Esses modelos aprendem padrões estatísticos da linguagem humana e com isso conseguem prever qual palavra vem depois da outra com uma precisão impressionante. É como se a máquina tivesse aprendido todas as formas possíveis de se construir uma frase e soubesse intuitivamente qual encaixe faz mais sentido em cada contexto. Na prática, quando se digita uma pergunta no ChatGPT, o modelo analisa cada token da entrada, calcula as relações entre eles e gera uma resposta palavra por palavra, sempre escolhendo a próxima com base em probabilidades condicionais. Para as LLMs, a linguagem humana é apenas álgebra aplicada. Por isso, vez ou outra, elas cometem erros bizarros ou inventam informações que parecem plausíveis, mas são completamente erradas, as famosas alucinações. Ainda assim, a capacidade desses modelos é impressionante e servem como base para inúmeras aplicações que usamos no dia a dia, como escrever código, produzir conteúdo, analisar dados, fazer relatórios e assim vai. Só que a linguagem é apenas uma das faces da inteligência artificial generativa. Com um mecanismo de aprendizado similar, elas também conseguem pintar, fazer música e até produzir imagens e vídeos. E aqui entra o conceito de IA multimodal. Sistemas como o GPT-4, o Gemini e até o Claude conseguem processar texto, imagens, áudio e vídeo simultaneamente. Mas toda essa capacidade criativa tem um preço, e não é pequeno. Afinal, gerar uma única imagem em alta resolução ou um vídeo de poucos segundos exige uma quantidade enorme de processamento. E é justamente aí que a conta começa a não fechar. Treinar um único modelo de LLM
pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade durante meses, e a conta só aumenta à medida que os modelos ficam maiores e mais sofisticados. E aqui mora um problema estrutural. Existe um limite físico para o quanto se pode miniaturizar transistores e aumentar a eficiência dos chips. Data centers ao redor do mundo consomem quantidades astronômicas de água para resfriamento e eletricidade para a operação. A corrida pelo domínio da infraestrutura de IA já movimenta centenas de bilhões de dólares em investimento de capital. O cenário atual revela uma contradição interessante. Quanto mais poderosas as IAs se tornam, mais dependentes ficam de recursos físicos que estão concentrados nas mãos de poucas empresas. A Amazon, por exemplo, anunciou um aumento superior a 50% nos gastos de capital justamente para expandir sua infraestrutura de inteligência artificial. Essa escalada de investimentos em hardware criou o que alguns analistas chamam de venda de picaretas e pás, uma referência à corrida do ouro, onde quem mais lucrava não eram os garimpeiros, mas os vendedores de ferramentas. Só que o hardware sozinho não resolve tudo. Afinal, de que adianta ter o computador mais potente do mundo se não houver dados de qualidade para alimentá-lo? Se o hardware representa o corpo da inteligência artificial, os dados são o alimento que elas precisam consumir para funcionar. Quanto mais dados de qualidade se oferece durante o treinamento, mais sofisticado e preciso o modelo se torna. E cada nova versão exige volumes ainda maiores para superar a anterior. Só que existe um problema. A quantidade de texto de alta qualidade produzido pela humanidade é finita, e as grandes empresas de tecnologia já consumiram praticamente todo o material disponível publicamente. É como se alguém tentasse construir uma biblioteca infinita, mas descobrisse que os livros do mundo têm uma quantidade finita. Pesquisadores da Epoch AI estimaram que os dados de texto de alta qualidade disponíveis na internet podem se esgotar para fins de treinamento entre 2026 e 2032, um prazo muito próximo, considerando o ritmo atual de desenvolvimento. Isso forçou as empresas a buscarem alternativas criativas e francamente estranhas, desde acordos milionários com editoras e veículos de comunicação até o uso de dados sintéticos gerados pelas próprias IAs. O problema é que treinar uma IA com dados gerados por outra IA pode criar um ciclo vicioso de degradação. Algumas companhias já enfrentam processos judiciais por uso não autorizado de conteúdo protegido por direitos autorais. E a questão de quem é o dono dos dados que alimentam essas máquinas está longe de ser resolvida. E aqui surge uma ironia. À medida que as IAs se tornam mais presentes na produção de conteúdo online, a própria internet vai se enchendo de texto gerado por IA, contaminando as futuras bases de treinamento com material de qualidade questionável. É o chamado colapso do modelo, um fenômeno onde sistemas treinados com outputs de outros sistemas começam a perder diversidade e precisão, gerando resultados cada vez mais homogêneos e distorcidos. Diante dessa barreira de evolução, será que toda essa aposta de trilhões de dólares está construída sobre alicerces sólidos ou sobre areia movediça? Nos últimos anos, trilhões de dólares fluíram para empresas que carregavam as letras IA em seus pitches de vendas, inflando valuations de forma vertiginosa e criando uma corrida especulativa que lembra bolhas econômicas clássicas. Em muitos casos, os investimentos ocorrem em ciclo fechado. Fabricantes de chips investem em clientes que aplicam recursos na compra de chips, enquanto provedores de nuvem captam dívidas lastreadas em equipamentos que podem se tornar obsoletos antes da quitação dos empréstimos. Gigantes como a Amazon aumentam seus gastos de capital em mais de 50% para expandir a infraestrutura de IA, apostando que o retorno virá. Mas e se não vier na velocidade esperada? A história econômica ensina que bolhas estouram quando a realidade não consegue mais sustentar a narrativa otimista que infla os preços. Empresas que hoje valem centenas de bilhões de dólares podem ver seus valores derreterem se os avanços prometidos não se materializarem ou se os custos operacionais continuarem subindo sem contrapartida proporcional em receita. O ano de 2026 é um período decisivo, pois as empresas do setor precisarão comprovar crescimento sustentável de receita para justificar os investimentos realizados. E se a próxima geração de IAs não entregar saltos de capacidade comparáveis aos anteriores, a decepção dos investidores
pode desencadear uma correção brutal no mercado. E enquanto o mundo debate se a bolha vai ou não estourar, outro problema se consolida: a concentração de poder nas mãos de pouquíssimas corporações. Treinar e operar modelos de inteligência artificial de larga escala exige recursos que apenas um punhado de empresas consegue bancar. A Nvidia domina o mercado de GPUs para IA, com uma fatia que beira um monopólio. A Microsoft, Google, Amazon, Oracle e Meta controlam a infraestrutura de nuvem onde esses modelos rodam, e as mesmas Big Techs detêm as maiores bases de dados do planeta. Isso significa que startups, universidades e até governos dependem dessas operações para acessar a tecnologia que está moldando o futuro. Em outras palavras, a economia digital do século XXI está sendo construída sob os servidores de meia dúzia de empresas da Califórnia. Países inteiros ficam vulneráveis quando suas indústrias, sistemas de saúde, infraestruturas e modelos de negócios inteiros dependem de APIs controladas por corporações estrangeiras sujeitas a sanções, mudanças de política ou simples decisões comerciais. A Europa já percebeu isso e corre atrás para desenvolver modelos soberanos. A China construiu seu próprio ecossistema fechado, mas a maioria dos países em desenvolvimento segue completamente dependente, sem capacidade técnica ou financeira para construir alternativas. A mesma tecnologia que promete democratizar o acesso ao conhecimento está na prática concentrando poder de forma inédita na história da humanidade. Quando uma única empresa decide quais conteúdos seus algoritmos priorizam, quais vozes amplificam e quais silenciam, ela está exercendo a influência de dar inveja em qualquer governo. As LLMs carregam as decisões arquiteturais e os vieses de seus criadores, propagando-os em escala planetária. E por falar em vieses, esse é outro problema. Toda inteligência artificial é filha dos dados que a criaram. E dados são produzidos por humanos, com todas as suas imperfeições, opiniões tendenciosas e pontos cegos. O problema se torna ainda mais grave quando esses algoritmos enviesados são aplicados em decisões que afetam profundamente a vida das pessoas. Concessão de crédito, triagem de currículos, conteúdo online, diagnósticos médicos, sentenças judiciais e, claro, opiniões políticas. O viés do algoritmo não é um bug, é uma característica estrutural do processamento de linguagem natural. Está mais que comprovado que as IAs absorvem os padrões presentes nos dados de treinamento e os reproduzem em larga escala. E no meio de todo esse caos emerge o problema mais grave de todos: a atrofia cognitiva é um processo gradual, onde habilidades mentais que não são exercidas começam a enfraquecer, como músculos que definham por falta de uso. Quando alguém terceiriza sistematicamente a memória, a escrita e o raciocínio crítico para um chatbot, está essencialmente abdicando da própria inteligência. Pesquisadores da neurociência alertam que a dependência excessiva de tecnologias de automação mental pode comprometer habilidades como resolução de problemas, pensamento abstrato e até mesmo a capacidade de manter a atenção prolongada. O fenômeno já possui nome técnico: descarregamento cognitivo. Pessoas tendem a lembrar menos de informações quando sabem que podem acessá-las facilmente online. O cérebro, adaptativo como é, simplesmente para de investir energia em memorizar o que pode ser recuperado com um único clique. Com a chegada das LLMs e assistentes de IA cada vez mais sofisticados, esse descarregamento se expande para domínios antes considerados exclusivamente humanos. Redação criativa, análise crítica, síntese de informações complexas e até tomada de decisões pessoais. Estudantes que usam IA para escrever trabalhos acadêmicos estão desenvolvendo as habilidades que a universidade deveria cultivar. Profissionais que delegam relatórios inteiros a chatbots mantêm a capacidade de pensar estruturadamente quando a máquina não estiver disponível. Se uma geração inteira crescer usando o IA como muleta cognitiva desde a infância, quais serão as consequências para a capacidade coletiva de inovação, pensamento crítico e resolução de problemas no futuro? Enquanto nós nos preocupamos em tornar as máquinas mais inteligentes, podemos estar inadvertidamente nos tornando mais dependentes e menos capazes. Para além dos desafios práticos que comentamos até aqui, existe um território ainda mais fundamental, que impõe limites à inteligência artificial. E esse território é a própria matemática e os teoremas. Os teoremas da incompletude de Gödel
publicados em 1931, demonstram que em qualquer sistema formal poderoso o suficiente para expressar a aritmética básica, existem proposições verdadeiras que não podem ser provadas dentro do próprio sistema. Traduzindo para o universo da IA, nenhum algoritmo, por mais sofisticado que seja, conseguirá resolver todos os problemas matemáticos ou lógicos. Há questões que permanecerão eternamente fora do alcance da computação. O problema da parada de Turing reforça essa limitação ao provar que é impossível criar um programa universal capaz de determinar para qualquer algoritmo em entrada se ele eventualmente terminará ou rodará para sempre. São barreiras de lógica pura, que nenhum avanço tecnológico conseguirá derrubar. E não para por aí. Pesquisas recentes em teoria da computação revelam paradoxos fascinantes sobre o que máquinas podem e não podem aprender. O teorema de No-Free-Lunch demonstra matematicamente que nenhum algoritmo de otimização é universalmente superior. O que funciona brilhantemente em um domínio pode falhar miseravelmente em outro. Isso significa que a busca por uma inteligência artificial universal, capaz de resolver qualquer problema tão bem quanto humanos em todas as áreas, esbarra em limitações teóricas fundamentais. Modelos de linguagem podem simular a compreensão, mas operam em um universo de correlações estatísticas e não de verdade semântica. Eles podem gerar textos coerentes sobre teoremas, em qualquer assunto, mas não conseguem demonstrar novos resultados matemáticos de forma autônoma. O paradoxo de Moravec já apontava nos anos 80 que tarefas triviais para humanos, como reconhecer rostos ou andar sem tropeçar, são computacionalmente muito mais difíceis do que resolver as equações complexas. Essas assimetrias revelam que a inteligência humana e a artificial operam em registros fundamentalmente distintos e que substituir uma pela outra pode não ser apenas imprudente, mas logicamente impossível. A questão que fica então não é se as máquinas nos superarão no futuro. A matemática já respondeu que não. A verdadeira questão é como usar essas ferramentas poderosas sem perder de vista suas limitações intrínsecas e, principalmente, sem abrir mão daquilo que nos torna genuinamente humanos. Chegamos ao final. E a pergunta que fica agora é: o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar delegando decisões importantes para a IA sem questionar nada? Ou vai usar essa consciência crítica para enxergar a IA e as suas respostas com mais discernimento? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar mais inteligente. Forte abraço e até o próximo vídeo.